Boa noite a todos. Muito obrigado por terem vindo ao terceiro tiro da terceira edição do Ensaios Perversos. Nós gostaríamos muito de agradecer ao Teatro Oficina por nos receber aqui hoje para isso e aos nossos colaboradores da noite que eu vou apresentar já já. Para quem é a primeira vez que está vindo ao evento, essa é uma ação promovida pela Companhia Perversos Polimorfos. Depois, se alguém quiser conhecer melhor, tem o Facebook e o site da companhia. Através de um edital, que é a 23ª edição do edital de fomento à dança para a cidade de São Paulo. Okay? O evento foi pensado, é a terceira edição que a gente faz, ele aconteceu uma edição em aproximadamente 2009, não me lembro muito bem, em que a gente fez esse trabalho com recursos próprios da companhia. Quando a gente começou a companhia e a gente reuniu um grupo de artistas que estavam interessados numa transdisciplinaridade, assim, então várias pessoas de áreas diferentes, a gente não tinha uma finalidade espetacular, assim. A gente reuniu pessoas que queriam discutir teatro, dança, artes plásticas, cinema, literatura. Quem não estava muito feliz na sua área, querendo transmutar, a gente falou, e se a gente falasse com outras pessoas? E aí a gente se reuniu e pensou nesse evento, e esse evento, a princípio, ele era um evento para estudar nova dramaturgia, porque na época eu dirijo a companhia. Eu sou Ricardo, para quem não me conhece. Eu tinha vindo do teatro e não estava muito integrado ali. E eu falava, queria discutir com outras áreas um pouco. E aí também me faltava um pouco da possibilidade para novos dramaturgos. Toda vez que a gente via montagens de espetáculos, ou eram dramaturgos europeus ou dramaturgos brasileiros dos anos 60. Eu falava, e aí? Nada mais aconteceu dos anos 60 para cá, né? Então a gente criou esse evento lá atrás para possibilitar leituras de textos novos, companhias novas que pudessem ler esses textos e tal. E aí naquele meio a gente achou que a dança talvez fosse a área que mais interessasse ao coletivo que estava reunido, porque parecia uma área um pouco mais permeável à linguagem que a gente, ou mais próxima da linguagem que a gente queria trabalhar. E começamos a investigar a dança. E aí, há mais ou menos 2 anos atrás, Renato, 2 anos atrás, a gente ganhou um edital do Fomento, em que a gente inscreveu esse projeto já focado, então, mais para a dança. Então, hoje em dia, ele tem esse teor que é discutir possibilidades para a dança e trazer artistas que já estão com um trabalho próximo a uma estreia, que estão a fim de compartilhar a pesquisa. Então, a gente chama de ensaios abertos, procedimentos, enfim. E aí, a noite, ela é composta por 3 movimentos diferentes, que a gente chama de conversa sem fim, preliminares e dance floor. O conversa sem fim, a gente propõe que a ideia é que a gente não se reúna só para falar de arte e de cultura quando a gente está na destruição. Toda vez que está na destruição, a gente se reúne para falar. E aí, um mês depois, todo mundo desaparece. Então, uma das ideias era que a gente pudesse ter essa conversa permanentemente, sem uma finalidade específica, porque não é nenhum tipo de defesa de tese, mas também que ela não pare. Por isso, a gente trouxe esse nome, Conversa Sem Fim. Para a Conversa Sem Fim de hoje, a gente tem a colaboração do Alexandre Filordi, com o tema Psicopatologia Global e Delírios do Desejo entre montagens e desmontagens. Alexandre Filordi é doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutor em Educação pela Universidade Estadual de Campinas. Desenvolveu pesquisas no âmbito de pós-doutoramento na Universidade Estadual de Campinas e Universidade Complutense de Madrid. Atua como professor associado do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Paulo, a partir da ênfase no pensamento de Foucault e Guattari, e pesquisa e ensino no campo da filosofia da educação. Na sequência disso, a gente tem sempre uns intervalos, tem um bar, com comidinhas ali, logo que acabar a conversa, a gente pode ter um tempo para a gente dar uma circulada, uma respirada e tal. E na sequência disso, a gente tem o que a gente chama de preliminares. Então, a gente tem 2 trabalhos hoje. O primeiro trabalho chama A Escuta.
é um trabalho da Carolina Minozzi, com colaboração artística de Patrícia Árabe. Carolina Minozzi é artista da dança e reside em São Paulo desde 2010, onde atua em projetos de pesquisa e criação com o Grupo Vão e com a Kei, Zeta e Companhia. Formou-se bacharel em dança e mestre em artes da cena pela Unicamp. O segundo trabalho, o nome é Brutos que Respiram, e o trabalho é do bailarino Henrique Lima. Henrique Lima, nascido em Recife, fez parte de importantes companhias do cenário internacional, como o Balé Popular do Recife, Vias da Dança, Cisne Negro, Companhia de Dança, Balé da Cidade de São Paulo, Quasa, J. Garcia, Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo, Grua, Omstrabe e Pulse. Em 2016, foi premiado pela criação solo com o prêmio Denilton Gomes pela Cooperativa de Dança com o trabalho O Último Dia. Então, e no final da noite a gente vai ter uma cumbiazinha para a gente poder dançar um pouquinho, conversar informalmente, cada um com quem quiser e flertar. Bem-vindos, muito obrigado, boa noite. Boa noite a todas e a todos, e também a quem nem é toda e todo, não é? Porque hoje a gente tem que pensar na amplitude das nossas possibilidades existenciais. Quero agradecer imensamente o convite e estava dizendo para o Rafael, que foi um intercessor, né, desse convite também, depois agradecendo ao Ricardo, que essa sessão pudesse ser, então, algo sem fim, mas que pudesse ser, de fato, uma conversa entre nós. Eu não quero ser aqui um expositor, muito menos dar uma aula, uma conferência, mas eu gostaria, em torno deste tema que eu lhes proponho, que é psicopatologia global e delírios do desejo, entre montagens e desmontagens, que a gente pudesse, pelo menos, sentir alguns aspectos que têm nos montado, não é? E aí num sentido duplo, de montagem mesmo, como um palco, e que tem montado mesmo como se fosse algo que nos sobrecarrega, né? E pensar a desmontagem desses processos, que eu vou chamar aqui de psicopatologia global, né? E então que a gente pudesse fazer isso de uma maneira bem livre, né? E pôr para fora as nossas esquizofrenias, né? A nossa possibilidade de surtar com a palavra. Porque pensar é desgrudar do que está grudado na pele da gente. E o hábito faz isto o tempo todo, né? Vai grudando na pele da gente. Maneiras de pensar, de sentir, de desejar, de movimentar o corpo. E quero começar aqui com um poema do Eliot, que se chama Os Homens Ocos. E leio para vocês, porque eu não tenho esse talento de decorar e declamar. Não. Nós somos os homens ocos. Os homens empalhados, uns nos outros, amparados. O elmo cheio de nada, ai de nós. Nossas vozes dissecadas, quando juntos sussurramos, são quietas e inexpressivas como vento na relva seca ou pés de ratos sobre cacos em nossa adega evaporada. Forma sem forma, sombra sem cor, força paralisada, gesto sem vigor. Aqueles que atravessam de olhos retos para o outro reino da morte, nos recordam, se o fazem, não como violentas almas danadas, mas apenas como os homens ocos, os homens empalhados. Essa é a primeira parte desse longo poema que se chama Os Homens Ocos. Perguntas iniciais. O que nos empalha?
que estamos povoados para nos transformarmos em homens ocos? O que paralisa a nossa força? Quais são as nossas formas que nos formam? Do que é feito o nosso reino de morte? É possível deixar de ser oco e empalhado? Eu acho que são questões que me fazem pensar a partir desse poema, para as quais eu não tenho resposta, mas para as quais eu me sinto provocado a pensar. E pensaria, ousaria dizer, que podemos imaginar que este caráter, ou esta imagem tão forte de homens ocos, ou empalhados, porque para serem empalhados tiveram de ser vivificados, tirados deles todos os órgãos, colocado aquilo que não tem vida dentro deles para serem sustentados, que isto caracteriza o que eu estou chamando aqui de psicopatologia global. Por quê? Porque a grande característica desta psicopatologia para mim seria, de norte a sul, de leste a oeste, uma experiência que temos vivido nesta contemporaneidade em torno de uma indiferença generalizada para com a miséria humana. Uma indiferença generalizada em uma sociedade em que não nos falta nada no sentido econômico, mas que nos falta uma disposição à partilha e que, portanto, o outro que se coloca ao meu lado, ele coloca-se como alguém que às vezes precisa ser exterminado, porque trata-se de uma sociedade de extrema competição e concorrência. Há nesta ideia, então, de psicopatologia global, o que poderemos chamar de um grande palco. E este grande palco é traçado e trama, ao mesmo tempo, uma série de normalização do que eu gostaria de chamar aqui, numa ideia de um pensador de Camarão, o Achille Mbembe, que poderíamos pensar de normalização da necropolítica e do necropoder. O que é isso? É o poder da morte sobre a vida. Necro está associado à morte. Do grego sabemos disso, né? E este autor vai dizer justamente que estamos vivendo no momento em que a vida foi completamente subjugada ao poder da morte, ao ponto de sermos perpassados, em primeiro lugar, por um tipo de banalização em torno de matanças gerais de crianças, de mulheres, de homens e mulheres e crianças que simplesmente estão tentando cruzar desertos, fronteiras, em cujos estados são gestados por uma estratégia genocida. Reparem bem que depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve a experiência do campo de concentração, uma série de filósofos, dentre eles o Adorno, dizia que este tipo de experiência jamais deveria ser pensada ou imaginada como algo que pudesse ser repetido. Imaginemos nós, portanto, que quando nós pensamos mortes massivas, e quando nós olhamos para o nosso cenário, que é o cenário brasileiro, e calculamos que nos últimos 10 anos cerca de 500 mil pessoas foram assassinadas de modo violento. Semana passada, por exemplo, um estudante na UNB foi assassinado a pedrejadas.
E esta nossa apatia no sentido de ver e receber esta notícia e continuar a viver como se nada tocasse o plano nosso existencial, é algo que não diz respeito somente ao aqui e agora, mas diz respeito à forma global em que estamos vivendo. Porque já então banalizamos isto que é o terror. E terror também assentado na sua aceitação. Aceitação essa que diz respeito a uma ideia que eu quero invocar aqui, baseado na literatura universal, há um pressuposto de como se nós fôssemos Abraão, acreditando numa promessa e disposto a sacrificar o seu filho. Conhece a história de Abraão na Bíblia? Ele, depois de muito tempo, idoso, aos 100 anos, ele então tem um filho, Isaac. E uma voz, que é a voz de Deus, diz que ele deve sacrificar o seu filho. Ele obedece. E ele vai, portanto, fazer o sacrifício de seu filho. Mas no momento em que ele está prestes a sacrificar o seu filho, curiosamente pergunta a criança, né? Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? A famosa expressão, né, que Deus proverá. Linda história. E no momento em que ele levanta o cutelo e vai sacrificar o seu filho, então uma mão ampara e aparece então um cordeiro para ser sacrificado no seu lugar. Essa história é muito importante para a gente pensar o que eu estou imaginando aqui na seguinte proporção. Deus ali é uma metafísica. É uma voz que anuncia e que fala. E que Abraão, mobilizado pela crença, age. E aqui o mais interessante não é a suspensão da morte. Aqui o mais interessante é a crença motivada de que eu sou capaz de levar às últimas consequências um chamado que é capaz de aniquilar a existência daquele que, inclusive, é a pessoa que eu mais amo, que era o filho de Abraão. Podemos dizer, num grande trocadilho de ideias, que a grande metafísica dos nossos tempos que nos leva e nos impele a aceitar a ação da morte do outro, essa estrutura de relação capitalista que nos perpassa de uma maneira metafísica. Por que metafísica? Não que ela não seja real, porque ela faz com que adotemos formas de desejar, de pensar, de sentir, de nos relacionar como se não houvesse uma outra possibilidade de existência. Ou seja, fora de Deus não há vida. Fora da promessa não há vida. Nesse primeiro cenário, a pergunta que eu me coloco então é: a quem estamos dispostos a sacrificar? E por que nos mobilizamos a sacrificar? Nesse sentido, eu imagino que algo pode ficar aqui muito claro. Esse engajamento que eu estou chamando de engajamento da crença que nos mobiliza pode ser visto de uma maneira bem concreta em 3 níveis nossos de engajamento de destruição. O primeiro nível seria o nosso engajamento na destruição das próprias condições que nos permite a existir, ou seja, a destruição generalizada das condições naturais.
não é à toa que estamos vivendo a inversão térmica, não é? O que é a inversão térmica? Esse ar maravilhoso que a gente respira. Mas ele é fruto da nossa ação. Ele é maquinado na nossa produção. Mas mais do que isso, é a própria condição que estamos passando de roubar do ecossistema toda a sua forma e estrutura de nos permitir a pensar em termos geracionais a longo prazo. E acreditamos que isto é evolução. Acreditamos que isto é produção. Acreditamos que isto é avanço. Mas não está dissociado disso um outro nível de destruição, que é a destruição das condições territoriais, psíquicas, de nos manter de uma maneira, poderíamos dizer, integral, ou de uma maneira integrada com a natureza e conosco mesmos. É como se a destruição psíquica fosse uma projeção de uma imagem perversa e distorcida que passamos a acreditar que precisamos ter em relação a nós mesmos. O Guy Debord, nos anos 60, vai dizer que a sociedade do espetáculo ela é caracterizada pela seguinte configuração: que houve uma transição do modo de produção capitalista, em que destruiu em nome do ter toda a prevalência do ser. Já deixamos de ser há muito tempo, porque precisamos ter. E o Guy Debord, então, nesse texto chamado A Sociedade do Espetáculo, vai dizer que chegamos numa outra fase. Veja bem que 60 não temos, entre 60 e 70 não temos Facebook, não temos WhatsApp, não temos Insta, não temos nada disso. Então, olha isso, ele vai mencionar que nesta nova etapa o mais importante não é ter. O que é o mais importante do que ter? O que vocês acham que é? Parecer. Mas não somente aparecer na imagem. E aí eu insistiria em dizer, parecer que tem. Bom, o cartão de crédito foi inventado para isso, né? Porque é um dinheiro que nós não temos, que quando tivermos um dinheiro, nós não temos porque esse dinheiro já está implicado com aquele não ter. O parecer, então, Guy Debord vai arrematar dizendo que existir é estar em uma imagem. Ser é ser percebido, já dizia o idealismo, não é? E nesse caso, uma percepção que se dá por uma falsificação. Afinal de contas, hoje, com qualquer aparelho, um celular, a gente pode tirar uma foto e ajeitar alguma coisa na gente com um filtro, com uma luz, e seja lá o que for. Esta exigência técnica, ela não está dissociada da forma psíquica que passamos a não somente a nos perceber, mas como também a projetar um nível de percepção que não é real, porque ele é alto demais, ele é inexistente, ele é projetivo, ele é fictício. E o meu corpo não vai dar conta, o meu desejo não vai bancar, a minha presença não é suficiente. E com isso a gente entra numa ciranda da produção deste homem oco, porque a realidade ela se torna insuficiente para a gente transitar e ter trânsito entre as provas dos sentimentos e das relações que são concretas nessa vida. Isso não é uma coisa qualquer. Isso é uma invasão na nossa própria condição, às vezes de aceitação entre aquilo que eu vejo e aquilo que está colocado diante de mim como possibilidade real.
E aí não falamos, por exemplo, do aumento do suicídio em nossa sociedade, porque esse é quase um tema tabu, e o suicídio passa a ser o último verbo conjugado diante da fala que não é mais escutada em seu termo real, como grito de socorro, como vontade que clama, como presença que diz: ei, eu estou aqui, alguém, por favor, pode me abraçar e não me curtir? E há um outro nível de destruição alencado aí, porque se não temos condições naturais, a nossa relação com o meio ambiente, vamos falsificando isso em termos de imagens, vamos também destruindo as nossas condições sociais de relação. E essa destruição dos ambientes das relações humanas é a gestação de um futuro que nos empalha. Voltando à ideia do poema. Por que nos empalha? Porque, de certa forma, essa dificuldade que passamos a ter nas relações concretas são mediadas psiquicamente por um nível de distorção que passamos a produzir pela falsificação do si mesmo, que não é real. E se ele não é real, também não pode ser real as relações concretas. E aqui está, para mim, o que eu quero chamar, então, de imagem do inferno e imagem do céu com os cotovelos trocados. Conhece essa imagem? Foi dado a alguém o direito de conhecer o que era o céu e o que era o inferno. E essa pessoa, então, foi conduzida ao inferno. E chegando lá, ela desejava ver o fogo, o capeta, chifres, condenações, lamúrias, gritos. Mas nada disso, as pessoas simplesmente estavam pálidas e passando fome. Porque diante delas tinha uma mesa farta, com tudo absolutamente à vontade. Só que no inferno as pessoas tinham o cotovelo contrário. Então, portanto, cada um não conseguia levar até a sua própria boca o alimento. E assim elas estavam infinitamente condenadas à miséria daquela condição. E quando a pessoa, então, foi levada ao céu, ela chega lá, o mesmo cenário, uma mesa farta, e as pessoas também com o cotovelo ao contrário. Só que cada qual punha o alimento na boca do outro. Apenas uma mudança de perspectiva. Nada mais do que isso. Algo que eu gosto de chamar de psique condominial. Acho que a maioria de nós, se não viveu, já viveu, vive, não sei, em condomínio. O que é a psique condominial? O que é viver num condomínio? Primeiro, é o tempo todo você ter que lidar com mazelas pequenininhas. Depois é ter que ligar, sempre tem um legalista, né? Não que necessariamente será o síndico. Mas é ter que lidar também com uma série de ruídos do ouvir dizer. Não é? Estão dizendo. Mas mais do que isso, a psique condominial é aquela que não consegue sair dos circuitos nos quais se encontra, porque ela pensa que aquilo é expressão do mundo inteiro. A destruição, que eu estou chamando aqui então de destruição das condições ou das relações humanas,
ela passa pela manutenção das perspectivas infernais dessas relações que vão se tornando cada vez mais mesquinhas, pequenas. Dentro dessa conjuntura toda, passamos então a aceitar o que vai, ao mesmo tempo, carcomendo, tirando como se fosse um cupim, não é? As nossas condições de projetar e de criar perspectivas outras. E é diante disso que a gente precisa desmontar isto que nos monta. E que vai nos montando a ponto de gerar, então, formas, cujas formas são extraídas como aceitação e normalização da depressão. Quem não tem uma depressãozinha, né? É como se fosse um bichinho que a gente precisa alimentar, cuidar, fazer crescer, aceitar. Mas isto que pode ser interno, isto que é normal, isto que é aceitado, a gente não vê ou não busca entender como que tem implicação nas nossas relações sociais. Isso não cai do céu, a depressão não cai do céu. Simplesmente, como um raio que nos fulmina, ela é produzida. Mas assim também é produzida e vamos aceitando o nível de agressividade social, de pânico, de ver diante do outro que eu não conheço uma ameaça. E perdemos aquilo tão bonito que já tinha sido anunciado por Platão, que quando eu vejo os olhos de alguém, eu vejo refletido dentro do olho dessa pessoa a minha pessoa. E é isso que acontece quando nos vemos de perto, porque já não podemos nos aproximar. E vamos também aceitando os ressecamentos dos sentidos. A pessoa ressecada do intestino padece, não é? Depois, quando ela vai ao banheiro, parece que ela está pondo para fora arame farpado, um gato parindo. O ressecamento do sentido é isso. É algo que sai de nossa garganta com unhas em ristes, com garras afiadas. O esvaziamento da presença, a culpabilização individualizada em nome da solidão, porque o sistema nos leva a crer que se não somos suficientemente competentes para fazer alguma coisa, é que a culpa é minha. E que se entramos no nível de falha, seja lá qual for, de relação, é porque você não fez o regime adequado, é porque você precisa mudar o seu estilo e a gente vai introjetando esta demanda, assim como vamos introjetando este medo daquilo que se encontra na outra margem e, sobretudo, na margem na qual eu não habito. Parece-me, não tenho nenhuma prova científica para isso, não quero ter prova científica para isso, mas parece-me que o mundo está sendo montado nessa dimensão em que eu estou aportando aqui algumas ideias. Né? E aí eu desconfio que é delirando com o campo do desejo que a gente pode resistir e produzir algumas conexões distintas e algumas linhas de fuga dentro desta conjuntura toda. Mas antes de passar a isto, gostaria de saber se alguém quer falar alguma coisa. Vocês estão tão com cara de assustados. Tudo bem? Nessa montagem, eu pensaria 3 consequências que nos tocam. Primeira consequência
é que a gente tem vivido o empobrecimento da criatividade social. E o próprio fato de estarmos aqui já é uma demanda de outra coisa. De outro fluxo. De outros componentes. De repente, mudar a perspectiva do cotovelo invertido. Mas esse empobrecimento da criatividade social está também associado à agressividade de todos contra todos dentro de uma lógica de um medo obsessivo do contato. E aí há uma expressão do Sloterdijk em que ele diz que estamos vivendo um momento de, eu cito, bestialização cotidiana das pessoas pelos entretenimentos desinibidores da mídia. Querem que eu repita? É ótimo isso, né? Essa expressão. Bestialização, porque parece que todo mundo com o WhatsApp virou uma besta quadrada e que com o Facebook virou doutor em alguma coisa. Todo mundo é economista, é sociólogo, é sexólogo, né? Todo mundo entende tudo, é uma coisa generalizada isso, né? Bestialização cotidiana das pessoas pelos entretenimentos desinibidores da mídia. Por que é uma bestialização cotidiana? Porque a besta, como animal, ela age no fluxo do ímpeto, da coice, empaca, né? Quando empaca não sai, só quando quer. E o que é essa bestialização cotidiana? É aquilo que não nos comove porque tudo está presentificado. Quer dizer que não fazemos mais conexões entre causa e consequência? O que aconteceu depois da morte de Marielle? É esse silêncio apagado quando deveria ser grito vivo. Mas mais do que isso é a aceitação da exposição do outro e, sobretudo, do outro que eu não conheço ao ridículo privado. E mais, essa bestialização cotidiana é a nossa insensibilidade na mudança da perspectiva, porque entramos no padrão da repetição. Voltemos ao Guy Debord. Estar na imagem é existir. Então deixa eu passar para frente, porque afinal de contas é engraçado. E a terceira consequência, grave consequência, é a produção de arcaísmos. Os arcaísmos é um nível de relação que emerge quando não deveria mais existir, porque num dado momento histórico social aquilo deveria ter sido superado há muito tempo. O que são neo-arcaísmos? Condenação do outro, do comportamento do outro, do desejo do outro, do gozo do outro, em nome da religião. Isso é coisa da Idade Média? Neo-arcaísmos. É o microfascismo que volta contra a intolerância de alguém que vem falar sobre uma perspectiva teórica, social. No caso aqui no Brasil, vivemos isso com a Judith Butler, que é transformada em geni, joga pedra na geni. É neo-arcaísmos, a crença em promessas metafísicas, é Cunha votando, não é? No Congresso, isso está público, dizendo que Deus tenha piedade deste país. O neo-arcaísmo é a assunção do cinismo feito carne entre nós. Essas são as consequências dessa psicopatologia global que estamos vivendo. Desmontar isto. Desmontar isto é
pauta da ordem do dia. E não vamos desmontar isto sonhando neo-arcaísmos. Então vamos fazer uma revolução global e tudo vai melhorar. E vamos então recomeçar do zero. Não. A desmontagem dessa condição para ser remontada numa outra perspectiva somente é possível, a meu ver, no campo do delírio do desejo. E desejo aqui é delírio porque é aquilo que não está dado. Então, a princípio, pode ser fantasiado, pode ser imaginado, mas crer nisso no ponto de vista do desejo é importante. Entendido o desejo na seguinte perspectiva que o Guattari coloca, Félix Guattari, não é? Foi um filósofo importante, nasceu em 1930, faleceu em 92. Que ele vai dizer que desejo simplesmente é, dentre as inúmeras definições que ele constrói, mas que desejo é querer produzir uma outra forma de viver. Uma outra forma de viver em que a gente possa, de certa forma, aceitar e ser aceitado, mas que, ao mesmo tempo, esta forma permite produzir as nossas singularidades como um aspecto de uma consistência subjetiva em que eu sou capaz simplesmente de me realizar não por aquilo que eu tenho ou por aquilo que eu aparento, mas por aquilo que eu quero ser, não pelo que eu sou. Porque o estado mais importante do desejo é o estado do devir. É o do querer lá. E a gente tem a ideia de que é o presente que vai determinar o futuro. É a ação aqui que determina lá, não é? É o contrário, é o futuro que determina o hoje. Porque é o que se expecta, o que se devém, o que se quer lá, tem que ser feito aqui. É o contrário. É meio judaico-cristã a perspectiva do agir aqui para colher lá. Não. É o futuro, no âmbito do desejo, que nos convoca a pensar hoje. E aí eu imagino duas cenas a partir da literatura para a gente pensar esta ação no campo do desejo. A primeira não é muito bem... Para terminar, quanto tempo temos? A primeira não é muito bem uma cena literária, mas acaba sendo porque é uma descrição do Pinel. Sabe o Pinel mesmo? Né, que fez o tratado de doença mental. E o Pinel retrata uma cena que é a cena do surto maníaco do rei Jorge III. É verdade isso. Houve um rei... Quer dizer, todo rei é maluco, né? Mas o George III em espécie, em particular, ele de fato teve o primeiro surto por volta de 760, alguma coisa. Foi piorando até ter um surto maior em 1810 e ficar até 1820, alguma coisa, antes de morrer completamente alucinado. Se chamava a época de mania ou alienação. E essa passagem, só para situar vocês, não é? Ela é contada por Michel Foucault no curso dele chamado Poder Psiquiátrico, na segunda aula deste curso, Poder Psiquiátrico. E a cena é mais ou menos o seguinte. Então você tem o rei Jorge que surta e fica pirado. Como rei ele não pode ser destituído da sua soberania, mas ele acaba sendo simbolicamente destituído porque ele não tem mais razão. Ainda estamos na herança do século racional em que o aforismo penso, logo sou é importante, porque se eu não penso, eu não posso ser. Então o louco não existe porque não pensa. Então pode-se fazer qualquer coisa com o louco, porque ele não existe. Então nesse surto, ele é cuidado, ele é tratado e ele vai padecer de uma sujeição física
e vai padecer de um poder discreto e banal, porque as pessoas, os seus fiéis que cuidavam dele, que eram súditos, não é? Passam a ser os seus cuidadores. E numa lógica de docilidade e submissão, que é a lógica do poder disciplinar. O poder disciplinar é um poder que nos dociliza, que nos submete de uma maneira cotidiana a uma repetição. O que o George III pode fazer? O que ele faz? Ele joga merda nas pessoas. Vem o médico, ele defeca e joga no médico. Vem os seus para cuidar, ele pega e joga o excremento nos seus. Essa cena é importante para mim. Por quê? Porque ele não pode fazer nada a não ser jogar merda. Jogar merda é importante. Às vezes no ventilador, porque aí respinga. Porque isso tem a ver, se a gente faz uma leitura freudiana, com aquilo que a gente é capaz de produzir. Ele não tem nada em mãos, ele não tem poder mais, como soberano, de sair daquela lógica de sujeição. O que ele faz? Joga excremento. Isso é importante porque aqueles que resistem, aqueles que se singularizam, aqueles que se diferenciam na sociedade de serialidade, costumam ser vistos como excrescências, como dejeto, como sobra, como aquilo que não é útil. E aqui desconfio que é importante a gente pensar, com todo respeito a vocês, o nível de cagada que a gente pode fazer no âmbito do desejo. Como algo produtivo, como algo que não é esperado, como algo que não se expecta. Segunda imagem. Vou terminar. A segunda imagem vem de algo que eu escolhi proposital porque certamente é conhecido de vocês, que é Esperando Godot, do Beckett. Todos nós conhecemos a história, não é? Então estão lá Vladimir e Estragon esperando Godot, porque eles têm que esperar Godot. Não conhecem Godot, sabem que Godot tem barba branca. E ficam lá sob a árvore esperando o Godot. E quando chega no final da peça, eles já estão tão angustiados e que vem a ideia de, olha, não é melhor a gente se matar? E eles não conseguem nem se matar porque não tem uma corda e o cinto é pequeno demais. E um fala para ele, tudo bem, mas eu consigo me matar, desde que você puxe as minhas pernas. Tá, mas depois quem me mata? Então vamos deixar para amanhã. Enquanto isso, vamos esperando o Godot. E nesse momento de angústia, eu trago o diálogo final, em que Estragon diz assim, não posso mais continuar assim. Veja bem, ele diz, não posso mais continuar assim. Vladimir, é o que todos dizem. E aí eles seguem esperando o Godot. Até que Vladimir diz, olha, vamos embora. E o seu companheiro Estragon diz, vamos lá, vamos embora. A cena termina e eles continuam esperando Godot. Então, para finalizar, parece-me que cada um de nós tem essa fala na boca. Não posso mais continuar assim. Eu não aguento mais. E eu termino dizendo o seguinte. Obrigado pela atenção de vocês.
sei se a gente tem tempo para A conversar, gente pode enfim, desenvolver um pouco. conversar, não conversar, Sim. tá? Eu ia falar para o grupo sujeito, acabei esquecendo. Sim. Se alguém quisesse fazer uma colocação, uma pergunta, um grito de desespero, um grito de vida também, está aberto o microfone. Eu queria entender mais por que você fala desejo e não utopia, nesse sentido do que seria o ideal para a gente. Isso é uma boa pergunta, né? Porque eu falo desejo e não utopia. Porque o desejo está localizado no aqui e agora, senão a gente não estaria aqui. A utopia, ela não está localizada no aqui e agora. A utopia está localizada no topos, que é lugar, fora ou outrem, o que a gente vai achar. Por isso que é utopos, né? Utopia. O desejo não, o desejo ele é real. Ele nos mobiliza. Quando a gente, isso na concepção do Guattari, quando algo nos provoca, porque ouvimos aqui o poema, uma ideia, ou quando eu vejo alguém que provoca um frio na minha barriga, é o desejo querendo sair do lugar. Isso não é utópico, isso é real. O que faz com que isso possa ser concebido como utopia é o fato da gente imaginar ou crer que não é possível produzir conexões outras para além ou para fora daquelas às quais estamos destinados. E creio que é a luta contra ao que nos destina que é o movimento do desejo, porque ele pode afirmar algo que me singulariza, sabe? E isso está no âmbito da expressão, isso está no âmbito da sensação, isso está no âmbito da relação, no âmbito do olhar, e não no âmbito da utopia, porque não está presente. Então eu falo em desejo porque ele se presentifica, ele está aqui, ele está encarnado, e ele é possível de ser produzido. Na concepção de Guattari, o desejo não é algo que está aqui como repressão, como algo que não se realiza. O desejo é uma produção mesmo, desde que a gente... E aí, vamos fazer isso, isso, isso? Vamos! Isso convoca o desejo, sabe? É uma mobilização existencial. O desejo é capaz de produzir um território existencial, não é? E a partir da nossa própria pele, a partir do meu corpo, da nossa singularidade. Não sei se responde, né? Talvez a gente tenha tempo para mais uma colocação de alguém. No título da sua fala, você fala de delírio, e eu tenho pensado, então, como encontrar esses dispositivos para fazer delirar esses caminhos do desejo, né? Porque se o desejo é produção, já entenderam que é possível produzir desejo no capitalismo, e eles, agora, esse é o material deles, né? No tal farmacopornografia, é o que eles entenderam que o desejo dá para nos dominar a partir do desejo, do desejar. E que dispositivos você pensa, que estratégias você tem, hipóteses para fazer delirar esse aparelho? Eu estou sob efeito de LSD agora, por exemplo, e eu tenho administrado essas substâncias em mim que façam colocar minha subjetividade, todos esses meus valores numa terceira pessoa e que eu possa tentar desmontá-la. Então, para além dessas substâncias que alteram a partir de dentro, que outros recursos de delírio você sugeriria para nós? Vários. Gosto muito da história de onde vem a palavra sabotagem, que vocês devem conhecer, né? Que as mulheres francesas, as trabalhadoras, usavam seus sabots, que era um tipo de tamanco, sabot. E no sentido de reivindicar, então, melhores condições de seu trabalho, elas tiravam o sabot
e jogavam nas engrenagens de produção e faziam sabotagem. E assim se produziu a ideia de sabotagem. A linha de produção do desejo do sistema capitalista precisa ser sabotada. Então, quando você menciona um psicotrópico, é curioso porque ele sabota a indústria farmacêutica de psicotrópico, que normaliza, que são injeções cotidianas de apatia. Tirar o pathos, a paixão. O que é o legal de você estar ansioso, né? Ai, não vejo a hora, vamos fazer. Não, você toma um remédio, não, agora eu estou mais controlado, estou centrado. Então você tem distorções, você tem questões como a hiperatividade das crianças que precisam ser controladas, como se fosse uma castração química numa sociedade que é hiper, que demanda o tempo inteiro delas. Então, só que a escola é tão conservadora e continua no mesmo molde do século XIX, e essa criança não tem assento mais, porque o corpo dela não foi feito mais para ser assentado. Sentado, né? O corpo dela não é mais aquele corpo servil, é de uma outra ordem, de outro componente. Esse é um exemplo. Então, nós podemos inventar sabotagens. Penso em outras duas dimensões. O que o sistema faz com a gente o tempo todo? Nos culpabilizar. Então é importante aprender, às vezes, teclar Ctrl Alt e foda-se por algumas questões. Porque a culpabilização é um sistema geracional de imputar ao indivíduo aquilo que não é culpa dele. É importante a gente se pensar como um grupo sujeito. O que é um grupo sujeito? Aquele que se motiva dentro de uma estratégia para elaborar algo e faz como se fosse... como se fosse não, porque acaba sendo uma performance que ocorre, mas depois que vai ser outra coisa. Porque ele não tem uma finalidade restrita. Então, sair da culpabilização é uma outra estratégia. Sair da temporalização que nos rege, que controla o nosso tempo, dia e noite. Sair da espacialização que nos cartografa, ou que nos geograficiza. Ai, que complicado isso, né? Que nos mapeia de uma maneira única. Então, ou seja, sair da sociedade do controle. Só que a gente não sai, a gente sabota. Então eu penso que é o ir e vir, sabe? É o movimento do Tai Chi. Você vai, mas não vai. Né? Porque se você vai de uma vez só, você cai. Então essa resiliência é importante na criatividade das sabotagens, né? Que se dão porque se dão no campo do desejo, elas não estão prontas. Elas precisam ser inventadas. Né? E é essa produção da inventividade que é o interessante aqui. Porque a partir do momento que repetimos o padrão da sabotagem, deixa de ser sabotagem, porque já sacaram o que a gente vai fazer e está tudo dominado, está tudo dominado. Né? Então precisa fazer outra coisa. O silêncio é uma estratégia. Quer ver as pessoas surtarem? Energia vai embora. Pronto, acabou. Ah, e agora, meu Deus? É como se não tivesse lugar mais. Né? Perdeu o celular. Não, aí já é morte mesmo. Né? Compreende isso? Vamos passar um final de semana com o celular desligado e em silêncio. Isso é uma resistência ao território existencial padronizado, né? Tão simples fazer isso, né? Não, eu fiquei pensando assim, você fala sobre só o fato da gente estar aqui, isso é uma demanda, né? Nossa. E ao mesmo tempo também tem esse lugar do bestializado, e parece que tem uma cena aí de dois personagens, né? Quem está aqui e quem está bestializado. Claro que a gente está atravessado também
e também reproduz isso. Mas parece que a gente consegue pelo menos ver que está fazendo isso, enfim, acho que é um pouco disso que a gente tem tentado falar aqui e ouvir. A minha questão é, a gente fortalece esses nossos eus ou a gente tenta trazer quem não está, sabe? O que é mais interessante, inteligente? Acho que já deu para entender o que eu quis dizer. Sim, É isso. deu. Senão eu faço uma nota. Não, eu acho que o interessante da sua pergunta é que assim, é a angústia do que, tá, e aí? Aqui a gente se entende, né? E depois, como agenciar? Né? Eu penso isso em termos de efeito de bola de neve. Sabe que é? Então, você começa de uma maneira... O capitalismo faz isso de uma forma muito inteligente com as startups. O que é uma startup? É o efeito de bola de neve. O negócio começa assim e de repente, pá, vira algo grandioso. Por que a gente não pode fazer isso no campo do desejo? Da mobilização. Não é? Por exemplo, essa conversa aqui, tal, que a gente chama. Mas essa conversa também ela pode ir, ela pode ser nômade. O que seria se a gente fizesse, não sei, na Sé? Não sei. Mas entende, é um efeito outro de bola de neve porque não tem controle. Mas a partir do momento que se começa algo, isso pode rolar. Ou não. O que não pode é fazer deste rolamento a pedra de Sísifo, que não sai do lugar. E aí você fica condenado a ir, a voltar e não sai do lugar. A bola de neve é algo que vai em queda livre, e é produzir, é produzir. Então, acho que o primeiro passo é essa congregação dos, como você disse, dos eus. Porque esses eus, eles tendem a entrar num balanço do nós. E nesse balanço, a gente pode colocar na balança outros pesos, outros valores, outras propostas. Mas eu acho que é o efeito bola de neve, é apostar em algo que contagia, algo que... por exemplo, estamos aqui no terceiro encontro, não é isso? Terceira. O primeiro, não sei como foi. Né? Entende? Isso pode tomar uma proporção que a gente não sabe. Mas teve de ter o primeiro. Isso é o importante. Né? O disparo é mais importante do que o alvo, nesse caso. Tá? Queria te agradecer. O fato também da conversa para a gente normalmente tem uma pré-conversa com a pessoa que vai fazer a conversa só com a companhia. E ultimamente as últimas edições a gente não fez a pré-conversa. E tem sido muito interessante, é até meio surpreendente, porque normalmente, como é um edital de dança e como não sei o que, a gente tenta trazer objetivamente. E aí, para mim, o começo da fala era surpreendente, assim. Depois eu falei, gente, é tudo conectado, tá tudo conectado. Em cima do que você falou também, o que é, para mim, estou realizando isso há 10 anos, assim, né? 3 edições, mas ele vem sendo pensado. E isso da gente, eu quase não conheço as pessoas que estão aqui. Tem muita gente que eu não sei quem é, de onde veio, porque também como a gente tem 4 artistas, criadores na noite, de diferentes lugares que também de certa maneira não se conhecem, tem públicos distintos se reunindo e fomentando alguma coisa aqui que a gente não sabe onde vai parar mesmo. Então eu acho que essa sempre é um acontecimento da noite, dos ensaios, que é sempre muito prazeroso. Eu queria te agradecer, foi uma delícia a fala. Eu que agradeço. Instigante. Bem-vindos. Boa noite.